Então, eu acredito que o Ronaldo está usando um instrumento de pressão que ele tem, que é não jogar no Mineirão. Então, coincidência de data com a América, vou jogar no Espírito Santo. E isso é um instrumento de pressão. Se a gente entra no Instagram hoje, o Mineirão fez uma publicação exaltando os 37.100 e alguma coisa de torcedores no clássico do sábado, tá? E a maioria absoluta é de comentários do torcedor do Cruzeiro dizendo: não, o recorde de público vai ser o show, vai ser o boteco do Gustavo Lima, o recorde de público vai ser o show de não sei quem. Então, a pressão existe. A pressão existe. E acho que o Mineirão sem futebol é um problema para o Cruzeiro, é um problema para o Mineirão e um problema muito maior para o governo do estado. E eu acho que é aí que está a pressão. Porque aí, bom, já existe o repasse que é feito mensalmente, ele vai continuar, o Mineirão vai deixar de arrecadar, o Cruzeiro vai perder sócio, o Cruzeiro vai perder arrecadação, ninguém ganha com isso, Simões. Ninguém ganha com isso. Sim. Mas eu acho que quem perde mais, veja bem, quem perde mais, obviamente o contribuinte, né, que paga a conta, mas quem perde mais é o Cruzeiro. Será? Porque há perda técnica que nós não podemos desconsiderar, Simões. O Cruzeiro jogar aqui e acolá não é a mesma coisa de um Mineirão lotado. Mas a perda técnica eu tenho dúvida, sabia? O Independência, claro, o uso do Independência vai depender dos jogos do América. Mas eu acho que o Independência, ele cria um clima. O Cruzeiro, eu acho que na maioria, não gosta, não adianta. Na maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai entrar sem um favoritismo mesmo jogando em casa, né? Contra Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Atlético, Grêmio. São times que têm um poderio técnico superior ao do Cruzeiro. E eu acho que a gente viu claramente no clássico entre Cruzeiro e Atlético, em que o time do Atlético é mais capacitado, que o clima do estádio contagia muito o time. Então tem esse ponto. O campo é do mesmo tamanho. O gramado é idêntico. Então, eu não vejo perda técnica. Perda técnica é você jogar no Espírito Santo, em Brasília, o mando era até do América. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas o que eu estou dizendo assim, o fato simplesmente de trocar o Mineirão pelo Independência significar uma perda técnica, aí eu não acredito, não. Não sei, mas enfim. Se você pega, por exemplo, o time do Cruzeiro que tem jogado, dos 11 iniciais, você tem ali o trio de defesa, só um que jogou no Mineirão. Da dupla de volantes, só um que jogou no Mineirão. Você entende do que eu tô falando, eu entendo, né? Que é de atmosfera, né? Mas eu acho que, assim, o Cruzeiro jogar no Independência é um problema pro torcedor do Cruzeiro. Não sei, Não é pros jogadores do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro não gosta do Independência. Aí isso pode... Do comportamento de torcida muda. E isso entra a história, né? Entra a história. O Cruzeiro não gosta do Independência. Da torcida do Cruzeiro no Clássico, espetacular. Sim, e você concorda que cria um clima de pressão que no Mineirão não se cria. Quando eu falo de perda técnica, eu me refiro ao fato de que o Cruzeiro, em uma ou outra rodada, ele vai ter que se deslocar. Nem o outro ele vai poder usar. É isso que eu tô dizendo. Mas e aí quando ele vai... Não é outra história, gente. A casa do Cruzeiro é o Mineirão. Você vem tentar colocar na minha cabeça que não influencia o Corinthians jogar fora da Arena Corinthians? Mas lá é muito mais forte. Eu levantei até a 9ª rodada, inclusive a 9ª rodada tem um clássico Cruzeiro e Atlético. Existem 3 coincidências de rodada Cruzeiro e América jogando em Belo Horizonte, tá? Mas aí eu consultei a Polícia Militar não permite que tenha 2 jogos de Série A na cidade no mesmo dia. Então, por mais que seja a mesma rodada, a rodada de final de semana, ela é sábado, domingo e segunda. Então, um vai jogar no sábado, o outro no domingo, ou um no domingo, outro na segunda. Então, coincidência de Cruzeiro e América, Cruzeiro e Atlético, América e Atlético, jogando no mesmo dia pela Série A em Belo Horizonte, não acontecerá. Assim como não acontecerá no Rio, com Flamengo e Vasco, ou Fluminense ou Botafogo, assim como não acontecerá em São Paulo, até por uma questão de segurança, deslocamento de torcida, no caso aí do América, tem a torcida visitante também, entendeu? Então, tem essa questão. Então, o Cruzeiro só não utilizará a Independência se o gramado ficar ruim. Mas nas 19 rodadas em que ele será mandante, se tiver coincidência com o América, os jogos serão sempre em dias diferentes. Gramado isso ruim. É uma decisão da polícia. Aí o gramado pode ser comprometido. Gramado ruim representa perda técnica? Depende do adversário. Claro que representa. Pois é. Claro, para qualquer time, pro bom e pro ruim. Eu olho para o contexto. Mas o gramado do Independência tá espetacular. Eu olho tá para tendo o contexto, um monte de jogo lá. E por isso eu acho. Aliás, o gramado do Independência tá mais bonito do que o do Mineirão. E olha que o Mineirão ficou 100 dias sem ter jogos. Porque o gramado do Mineirão tá bom. Ontem eu comentei o jogo do Clássico Atlético e América, o gramado tá ótimo. O Cudê elogiou, Wagner Mancini falou bem, mas ele não tá bonito.
Tem algumas partes, a grama queimada, judiada. O gramado Independência não. O gramado Independência, além de bom, tá bonito. Aquilo ali é gramado coberto para show, tampar o gramado para poder ter show. Agora, sabe, essa questão de estádio, claro, tem a questão, tem um impacto no sócio, tem um impacto até histórico. O torcedor do Cruzeiro não gosta do Independência, que foi a era Independência, né? A chamada Era do Gelo, a primeira ali de 50 a 64, 65. Foi muito dura pro Cruzeiro, embora tenha um tricampeonato lá no Independência, mas foi de um domínio total do Atlético. Então vem daí essa resistência do cruzeirense à questão do Independência. Mas eu acho que essa questão de estar, por exemplo, o Atlético teve o Independência como casa de 2012 a 2020. De 2012 a 2020. O Atlético jogou no Independência, inclusive todos os clássicos em que ele foi mandante. A gente teve final de Copa do Brasil, né, entre Atlético e Cruzeiro, disputada no Independência. E eu acho que estádio é aquela história, né? Por exemplo, um dos estádios mais confortáveis que eu já estive no interior mineiro é um dos menores, é o do Rio Branco de Andradas, que nem tá jogando. É um estádio seguro, confortável, gramado bom, até fraudário tinha. Não sei se tem ainda. Você sabe, vocês estão fazendo fumaça. Vocês sabem que o Cruzeiro no Mineirão lotado é muito mais forte. Deixa eu dar minha opinião, porque eu tô ficando de fora. Porque eu estou com você. Para mim, não tem comparação. O Cruzeiro no Independência, mesmo com Independência lotada, a casa do Cruzeiro é o Mineirão, o clima lá é completamente diferente, a forma como a torcida se comporta, a torcida tem feito um esforço, é verdade, para se sentir bem dentro do Independência, mas você conversa com as pessoas, você sente que não é a mesma coisa, o barulho não é o mesmo, o canto não é o mesmo, a energia não é a mesma. Pode ser, tudo também é uma questão de sequência. Se o Cruzeiro faz uma boa estreia pelo Brasileirão no Independência, emenda uma série de 4, 5 vitórias consecutivas como mandante jogando dentro do Horto, o clima vira, fica positivo. Mas falar que não faz diferença onde o Cruzeiro joga, para mim é inadmissível. Aqui, são duas coisas distintas. A relação do Cruzeiro com o Mineirão é uma coisa. O direito do Cruzeiro jogar onde ele quiser é outra. Não, mas ninguém tá discutindo isso. E aí o que eu tô dizendo é o seguinte, o clássico Cruzeiro e Atlético, o Edu estava lá, meu filho estava lá, a torcida do Cruzeiro fez diferença. O Cruzeiro foi superior ao Atlético na maior parte do jogo, com o apoio da torcida. A gente teve lá um Cruzeiro e Grêmio. Então quer dizer que se fosse no Mineirão, só porque o Mineirão é maior, estaria mais lotado ainda, ela não teria feito diferença? A pressão no Independência, pode perguntar a qualquer jogador, a pressão de torcedor com Independência cheia é muito maior do que a pressão de torcedor com o Mineirão cheia. Então a gente tem que construir estádio só de 20 mil lugares. Mas o torcedor do Cruzeiro não gosta do Independência. Não gosta, isso é fato. Isso é histórico, isso vem dos anos 50. O time do Cruzeiro, eu peguei aqui o último jogo, dos 6 que iniciaram, 5 nunca jogaram no Mineirão com a camisa do Cruzeiro. Como que eu vou falar que faz diferença pra esses caras? Eles nunca pisaram no Mineirão vestindo a camisa do Cruzeiro. O Nicão, pro Ian Lucas, pro Gilberto. Pra torcida faz, pro time não faz. Então tudo bem. O Atlético foi jogar em 2013. O Corinthians jogar no Morumbi, no Allianz Parque ou na Arena Corinthians é a mesma coisa. Se o time for bom, não faz diferença. O Atlético foi jogar em 2013 Independência, a conversa era essa mesma. O Atlético tá saindo do Mineirão, que é a casa dele em anos, vai dar BO. Ele foi lá e ganhou tudo. Aí o Atlético fez toda a campanha da Libertadores Independência. Aí foi o contrário. Nossa, vai ter que jogar a final no Mineirão. Tá acostumado com o Independência. Caiu no Horto, tá morto. Foi lá e ganhou. Gente, Everton, pro time, pros jogadores não faz. A torcida do Cruzeiro não discuta. A torcida do Cruzeiro odeia o Independência. Por isso eu acho que o Cruzeiro precisa jogar no Mineirão, porque o seu torcedor quer que seja no Mineirão. Mas time, jogador, eu peguei o último jogo. Se você pegar outros jogos pra frente, deve ter 6, 7 jogadores. O Wesley, que é um titular, não jogou esse último. Já é mais da metade do time. Mas se você perguntar, nunca jogou no Mineirão. Se você perguntar para qualquer jogador, ele vai responder que prefere jogar no Mineirão. Mas é claro, a gente prefere trabalhar no Mineirão. E aí nós vamos ficar de hipocrisia, então tanto faz jogar no Independência? Não é hipocrisia. Gente, dizer que o Cruzeiro não perde nada jogando fora do Mineirão é um negócio medonho. O que eu estou dizendo... Claro que perde, financeiramente. Não há perda técnica. Não há perda técnica, não há. Então vamos esperar para ver. Aí lá na frente... Muito pelo contrário. Lá na frente, a fila para vocês me pedirem desculpa, com exceção da Nath, vai daqui até o estúdio Belau. Pelo contrário. Tô pra te dizer que um Cruzeiro e Flamengo no Independência, um Cruzeiro e Palmeiras no Independência, a pressão do torcedor pode exercer um papel muito mais significativo do que no Mineirão, que é um campo neutro. O Mineirão é um estádio neutro. Eu até acho que o Independência é menor, é Caldeirão e tal, mas esse papo pra mim, desculpa, não faz sentido, senão o Flamengo não colocaria 80 mil pessoas no Mineirão, então no Maracanã, é melhor pro Flamengo então jogar no
estádio pequeno? Ele não tem o estádio. É 70 mil pessoas dentro do Maracanã. Nós estamos falando tecnicamente. Financeiramente, pro Flamengo é óbvio que ele vai jogar. Ele quer fazer um de 100 mil, eu acho, de 120 mil. Por causa da parte financeira, né? Não, mas aí a gente já tá falando outra coisa. Aí nós estamos falando de dinheiro, isso é evidente. Se o Flamengo quer fazer um estádio de 100 mil e vai abandonar o Maracanã, ele vai ter perda técnica? Ele só quer porque vai faturar mais, gente. Quando eu falo perda técnica, não é o cara deixar de... Eu não consigo driblar, eu não consigo entender o que o Pessolano me passou, porque eu tô no outro... Não, eu tô dizendo o seguinte, se você analisar todo o contexto do que é a atmosfera de um Mineirão lotado e dizer para mim que não tem nenhuma referência, nenhuma relação com o Cruzeiro, que não tem dos melhores elencos do futebol brasileiro, portanto, ele não é esse time que você falou, Não, um time bom ganha em qualquer lugar. O Cruzeiro está em processo de remontagem, voltando à elite do futebol brasileiro. Portanto, o Cruzeiro precisa de tudo que for positivo e que for ajudar, ele tem que fazer uso disso. Sim, mas aí no caso da pressão, você pode perguntar para qualquer jogador, você prefere encarar um Mineirão lotado ou Independência lotado enfrentando o Atlético ou o Cruzeiro? Ele prefere encarar o Mineirão, porque o Mineirão é neutro. A pressão da torcida não chega no campo, não chega. Nesse momento, gente. Falar que o Mineirão é neutro, eu acho que nesse momento pro Cruzeiro é 1 milhão de vezes melhor jogar no Mineirão. 1 milhão de vezes melhor. Até pelo aspecto financeiro e histórico. A casa do Cruzeiro é o Mineirão. Sim, a torcida do Cruzeiro gosta, ela se sente confortável no Mineirão. Mas pra mim, eu entendo diferente de perda técnica. Pra mim, perda técnica é isso mesmo. O cara não conseguir dar um drible, errar passe. Pra mim, técnica no futebol é isso. Até porque... Pra mim, técnica no futebol é isso. Então você tem que usar outro termo. Não, senhor. Tem. Quando você fala de perda técnica, você acha que o futebol é feito só do exercício de pegar a bola e partir pra cima, driblar? A parte técnica psicológica, física. Então é perda psicológica, não é técnica. Perda técnica é se o gramado fosse ruim, o cara não conseguisse chutar. Então você tá usando o termo errado. Perda técnica não tem. Não. Se você disser pra mim que não tem nenhuma influência que um time possa jogar pior ou melhor diante da atmosfera, isso pode ser uma... Mas a atmosfera não é técnica, Everton. Aí é clima. Não é técnica. Gente, é um contexto. O Messi ele vai jogar mal se o gramado for ruim. Não, pro time jogar bem ou mal, é uma série de coisas que fazem o time jogar bem ou mal. Você tá usando perda técnica. Técnica é uma coisa. Não, vocês estão com minúcias. Mas tem que ser. Não, vocês estão com minúcias para justificar o argumento de vocês. Não, perda técnica pra mim é uma coisa. Vocês sabem que o Cruzeiro fora do Mineirão, ele é mais fraco. Eu acho que é. A gente passou a Série B inteira falando que um dos trunfos do Cruzeiro era o Mineirão lotado. Aí agora pra Série A não faz diferença. Mas o nível dos times é muito diferente. Né? Exatamente. Mas é isso. Se lá na Série B, que o nível era pior, o campo fazia diferença, agora na Série A não vai fazer? Um time de Série B, um jogador de Série B encarar um Mineirão lotado, ele tem uma reação. O jogador do Flamengo encarar um Mineirão lotado, pra ele é rotina. O jogador do Corinthians encarar um Mineirão lotado é rotina. Esses times são superiores ao Cruzeiro. A pressão no Independência, gente, isso é básico. A pressão do torcedor no Independência é muito maior do que no Mineirão. Então, isso é básico do básico. Eu acho que o Cruzeiro tem que jogar no Mineirão. A história do Cruzeiro foi construída no Mineirão. O torcedor do Cruzeiro gosta do Mineirão. Eu acho que esse é o principal fator. Isso. A queda do número de sócios está provando que o torcedor do Cruzeiro não quer o Independência e quer o Mineirão. O Cruzeiro tem todo o direito de jogar no Independência. Agora, dizer que o Cruzeiro jogar no Independência vai ter perda técnica em relação a jogar no Mineirão, isso não existe. Muito pelo contrário. Eu acho que a pressão da torcida no Independência, dependendo do jogo do Cruzeiro, ela pode ser mais positiva que no Mineirão. E o clássico do ano, o clássico contra o Atlético, na minha opinião, provou isso. O Edu estava no estádio, sentiu. A pressão que a torcida fez é enorme. No Mineirão, com 50 mil pessoas, não conseguiria fazer. Nós temos que chamar o Edenilson. Então nós temos que chamar o Edenilson e dizer pro Edenilson, aquilo que você falou pro Cláudio Rezende não faz sentido. Eu pensei a mesma coisa. Vamos chamar o Edenilson. Mas ele falou de estádio vazio, não falou de estádio cheio. E porque eu tô dizendo. É porque estádio cheio não faz diferença. A gente entrou meio displicente e tal. Aí o time que entra displicente não rende tanto e há uma perda técnica porque entrou displicente. Aí o Edenilson veio pro microfone da Itatiaia, ainda bem que o Cláudio estava lá, e diz assim, a gente entrou meio displicente, tava vazio. Mas aí não é perda técnica, é perda de concentração. Mas aí é uma avaliação sua. É perda de motivação. Se o time jogou mal, é outra coisa. Se o time jogou mal, não se apresentou bem, porque a cabeça dos caras estavam meio displicentes,
os exercícios de automatismo que eles fazem durante o jogo, de repente não saem, porque a cabeça do cara, é ele que disse, eu tô só pegando uma fala dele e tentando trazer para nossa Então eu tenho a solução pro problema, é só o Cruzeiro, quando for jogar contra o Palmeiras, Flamengo, Corinthians, jogar com o estádio vazio. Se a tese do Edenilson, a tese do Edenilson pra mim, beira mais desculpa, eu também acho. O futebol é um terreno fértil. Eu não dou razão pra ele, não. Coletivo, o Cudê falou, o jogo contra o Democrata até da é o lanterna do Campeonato Mineiro, ou até gol de 3-0 com 2 gols de falta do Hulk, um deles um frangaço do goleiro. O primeiro, aliás, que é o gol mais difícil do jogo. Então, isso aí é mais desculpa do que qualquer coisa. Agora, eu desafio algum jogador a dizer que é mais fácil enfrentar o Atlético com o Mineirão lotado do que o Independência com o Independência lotado. Isso é claro e evidente que a pressão no Independência é muito maior. O futebol brasileiro teme os argentinos, por quê? Por causa do caldeirão. O Independência é um caldeirão, o Mineirão não é. O Mineirão é um estádio neutro. É mais, qual estádio tem mais fama de ser difícil? La Bombonera ou Monumental de Nunes? Bombonera. Por quê? Porque é um caldeirão. O Monumental de Nunes parece com quem? Com o Mineirão. Então, e quantos times do Boca medianos jogam bem ali, né? Onde? Na Bombonera. Quantos times medianos do Boca são duríssimos jogando na Bombonera? Mas pra vocês isso não faz efeito. Então, eu só não concordo. La Bombonera, qual estádio é mais temido no futebol brasileiro? La Bombonera ou Nunes? Não, eu tô dizendo que é Bombonera. Por quê? Por causa da pressão da torcida. Sim. Porque a torcida tá perto, porque a torcida exerce pressão. Nunes é um campo neutro, assim como é o Mineirão. Claro, o torcedor lá, empolgado, empurrando, sim, mas dizer que a perda jogar no Mineirão ou jogar no Independência, então, isso aí pra mim, a história, a desejo de torcedor, a tradição, tudo isso está a favor do Mineirão quando se trata de Cruzeiro. Então tem que falar isso lá no Corinthians quando se trata também. De Cruzeiro. Mas então só uma dúvida. O Corinthians ganhou a Libertadores no Pacaembu. Na sua teoria, então, se o Mineirão é campo neutro, tanto faz ele cheio ou ele vazio? Não estou dizendo, estou dizendo que neutro, o Mineirão cheio... Se tiver 60 mil, se tiver 10 pessoas. O Mineirão cheio não exerce no jogo a mesma pressão que o Independência cheio, assim, não exerce. Isso é claro. Eu acho que o Mineirão já foi neutro. Eu não acho ele neutro hoje. Depois da reforma, o torcedor fica muito próximo. Não fica, na mesma distância. Não, o Mineirão tá longe de ser neutro. Nath. Não, pelo amor de Deus, gente, a gente foi criado em arquibancada. Pelo amor de Deus, claro. A gente foi criado em arquibancada. Falar que o Mineirão não tem pressão, pra mim... Tem nada disso. O Mineirão não tem pressão. Tanto faz jogar no Mineirão. Qual pressão é maior, Independência ou Mineirão? Pelo amor de Deus. Simões, eu te conheço, você tá ficando vermelho. Tô nada, você tá começando a se complicar. Aqui, deixa eu te falar. Eu e Nath prendemos vocês dois no labirinto dos argumentos. Cascata. Assuma, a dupla cascata. Peraí, na verdade quem tá preso é você, porque você já largou a parte técnica e tá falando de pressão. Já tá falando de Corinthians. Você já viu que você errou. Já tá falando de Corinthians. Quantos times ruins do Boca eram duríssimos adversários jogando na Bombonera? O Boca tem 20 anos, não faz um time bom e não ganha nada. Quantos times ruins do Corinthians você viu jogar na arena e todo mundo que vai lá diz é difícil jogar, que o time cresce, inclusive tecnicamente, até time ruim. Na Vila Belmiro, o Santos fraco, você vai jogar com o Santos na Vila Belmiro. Empatou com o Corinthians melhor. Tecnicamente. Vai pegar o Cruzeiro fraco no Independência com 20 mil para ver se ele não cresce. Vocês da imprensa marrom. Mas que o Mineirão com 60 mil não cresce? Também. Porque mas vai botar 60 mil no Mineirão todo jogo. Põe 60 mil no Mineirão todo jogo. Mas o Cruzeiro não põe 60 mil. Lá na frente haverá uma fila e vocês estarão presentes. Pera aí que eu tô falando, você não quer deixar eu falar. Vai ter uma fila que vocês estarão presentes nela. A fila do arrependimento. Não tem arrependimento nenhum. O Cruzeiro tem que jogar no Mineirão porque o torcedor gosta do Mineirão. Ele não gosta de dependência porque financeiramente é melhor. Vamos ver. É por isso e ponto. Vamos ver. Agora, tecnicamente não faz diferença nenhuma. Então, e tem um outro ponto também. Joga onde quiser. O Atlético jogou 8 anos em Independência. Então o Boca Juniors só é duro adversário jogando na Bombonera porque o time é sempre muito bom. O Atlético jogou de 2012 a 2020 no Independência. Não tinha polêmica. Cada time joga no estádio que quiser jogar. Vamos esperar. Aqui, se quiser. O Atlético jogou lá de que ano até que ano? De 2012 a 2020. Me dá a escalação do Atlético aí da época. De 2012 a 2020. Tinha Ronaldinho Gaúcho, Tardelli, Jô Bernardo, timaço. Nós estamos falando de um Cruzeiro que está voltando e se remontando. Mas precisa da influência da torcida para render dentro de campo, gente. Isso. E no Independência, a pressão da torcida é muito maior que no Mineirão. E eu vou dizer para você uma coisa. Vocês não deixam eu entrar no assunto